O destino muitas vezes reserva reencontros que parecem escritos nas estrelas, e é exatamente isso que está prestes a acontecer nas Laranjeiras. O Fluminense inicia um novo capítulo com a chegada de Luiz Zubeldia, e esse movimento traz consigo uma história especial que mexe com o coração de nós, tricolores. Não é apenas a contratação de um treinador estrangeiro com boas credenciais. É também a retomada de uma parceria que já deu frutos no passado e que agora pode florescer ainda mais em solo brasileiro. Zubeldia e Germancano, dois personagens que se conhecem desde os primeiros passos de suas carreiras no futebol profissional. Pouca gente no Brasil lembra que Cano começou sua caminhada sob os olhos atentos de Zubeldia no Lanús, lá na Argentina, em um momento em que ambos estavam dando os primeiros passos no mundo da bola. O jovem treinador, ainda com apenas 26 anos, já mostrava que tinha coragem para apostar em novos talentos e personalidade para conduzir um grupo. E foi exatamente isso que ele fez ao enxergar potencial em um garoto de 20 anos que sonhava em se tornar referência no ataque. Esse garoto era justamente Germancano, hoje ídolo máximo da torcida tricolor. Naquela época, o Lanús vivia um momento histórico, conquistando o título argentino de forma inédita em 2007. Cano fazia parte daquele elenco, e mesmo sem ser protagonista ainda, sentia que estava sendo lapidado por um treinador que acreditava nele. Sua estreia veio em uma partida de Libertadores contra o Danúbio, quando entrou nos minutos finais. Pode ter sido pouco tempo em campo, mas para Cano significou o início de uma longa caminhada. Pouco depois, teria a chance de disputar sua primeira partida inteira diante do Huracan, mostrando a garra e a entrega que sempre o caracterizaram. Esse reencontro agora no Fluminense tem um sabor diferente, porque Cano já não é mais um jovem em busca de espaço. Hoje ele é um artilheiro consolidado, dono de uma das histórias mais bonitas do futebol sul-americano recente. Conquistou títulos, quebrou recordes e, principalmente, ganhou o coração da torcida tricolor com gols decisivos, raça e amor pela camisa. É impossível falar do Fluminense nos últimos anos sem citar Cano como protagonista. Ele se tornou sinônimo de confiança no ataque, o jogador que pode mudar o rumo de uma partida com um toque preciso, com a frieza de um centroavante nato. A chegada de Zubeldia pode ser o combustível que faltava para Cano retomar ainda mais sua veia goleadora e ter novas oportunidades de brilhar. O treinador argentino conhece o estilo de jogo do atacante, sabe de suas características, entende suas movimentações e, acima de tudo, confia em seu potencial. Essa confiança é fundamental para um centroavante. Quando um jogador sente que o técnico acredita nele, a resposta em campo é imediata. E Cano sempre foi um atleta que respondeu à altura quando recebeu respaldo. Nós, torcedores do Fluminense, sabemos que Cano não vive apenas de gols. Ele é um exemplo de dedicação e de espírito coletivo. Quantas vezes vimos o argentino voltando para marcar, brigando com os zagueiros, chamando a responsabilidade mesmo quando a bola não chegava com qualidade. Esse tipo de entrega faz toda a diferença, e um treinador inteligente como Zubeldia certamente vai aproveitar isso ao máximo. Além disso, o momento é perfeito para que a parceria se reencontre. O Fluminense precisa de um ataque ainda mais efetivo, e não há dúvidas de que Cano é peça central nesse processo. Sob comando de um técnico que valoriza a intensidade, organização e aproveitamento das oportunidades, Cano tende a ter ainda mais chances claras de gol. E sabemos que, quando a bola chega limpa, a rede balança. Outro ponto que nos enche de esperança é a experiência adquirida pelos dois desde os tempos de Lanús. Zubeldia amadureceu como treinador, rodou o continente, aprendeu a lidar com pressões e grandes clubes. Cano, por sua vez, se transformou em um atacante letal, adaptado ao futebol brasileiro e ídolo incontestável da nossa torcida. Agora, esses caminhos se cruzam novamente, mas em uma fase de maturidade que pode render frutos ainda maiores. É impossível não se empolgar com o que está por vir. Ver Cano novamente sob o comando de Zubeldia é acreditar que teremos um ataque ainda mais perigoso, um Fluminense mais agressivo, sobretudo, um time que sabe aproveitar seu artilheiro ao máximo. A sinergia que começou há tantos anos na Argentina pode agora ganhar uma nova dimensão nas Laranjeiras. E para nós, tricolores, nada é mais animador do que imaginar Cano recebendo mais bolas, finalizando mais vezes e aumentando sua galeria de gols com a camisa do nosso amado clube. Vamos à segunda notícia. Nos últimos meses, o torcedor do Fluminense viveu uma montanha-russa de emoções. Quando parecia que o time poderia embalar em competições importantes, surgiam escolhas que deixavam a torcida desconfiada, e aos poucos, foi ficando evidente que Renato não era o treinador ideal para comandar o clube em um momento tão decisivo. A demissão, ou melhor, o pedido de saída feito por ele depois da eliminação para o Lanús, foi apenas o desfecho de uma relação que já mostrava sinais claros de desgaste.
A verdade é que o Fluminense já vinha enfrentando problemas desde o fim da campanha internacional. Apesar de um torneio bem jogado nos Estados Unidos, o retorno para o Brasileirão mostrou fragilidades que não foram corrigidas. O time acumulou derrotas seguidas, e internamente começavam a surgir questionamentos sobre as decisões do treinador. Rodízio sem sentido, falta de instruções mais objetivas dentro de campo e substituições estranhas minaram a confiança do elenco. Não era algo escancarado, mas estava ali, incomodando. O curioso é que Renato conseguiu adiar essa crise com uma vitória no Beira-Rio contra o Internacional, num jogo que parecia decretar o fim da linha. Naquela noite, o Fluminense foi aguerrido, buscou o resultado e mostrou que tinha grupo para ir mais longe. Só que o problema nunca foi o talento dos jogadores. O problema sempre esteve na beira do gramado, na forma como o time era conduzido. Depois daquela vitória, uma sequência positiva foi construída, mas ainda assim os erros continuavam a aparecer, e em momentos decisivos eles custaram caro. Um exemplo claro foi a maneira como Renato tratava os erros da equipe. Houve uma ocasião em que, após sofrer um gol nos minutos finais, ele exibiu apenas o tempo em vídeo, reclamando que a falha não poderia acontecer naquele momento. O que se esperava era uma análise mais profunda, uma explicação sobre posicionamento, marcação, movimentação. Em vez disso, vinha apenas uma crítica superficial. Isso irritava atletas, e, claro, também a torcida, que percebe quando o discurso não acompanha o desempenho. A série de escolhas mal feitas ficou ainda mais nítida na partida contra o Lanús na Argentina. Martinelli fazia uma boa partida, dominando o meio-campo, mas foi sacado para a entrada de Bernal. O volante entrou mal, sem ritmo, e não conseguiu segurar o jogo. Para piorar, Soteldo também foi acionado e acabou participando de uma jogada que resultou no gol adversário. Na coletiva, Renato disse que achou que Martinelli estava cansado, mas o próprio jogador negou. Esse tipo de situação não apenas fragiliza a confiança dos atletas como desgasta a relação entre técnico e elenco. Além disso, algumas declarações públicas do treinador soavam desnecessárias. Falar que não existem mais jogadores decisivos no Brasil, expor erros individuais de atletas e transferir responsabilidades para o grupo em vez de assumir como comandante era algo que incomodava profundamente. O torcedor tricolor gosta de treinador que se impõe, que mostra o caminho, que defende o grupo quando necessário. Renato fazia o contrário, parecia querer se blindar a cada entrevista, deixando os jogadores na linha de frente das críticas. E, claro, o torcedor não ficou calado. No Maracanã, após a eliminação para o Lanús, as vaias foram pesadas, e o grito de burro ecoou nas arquibancadas. Essa reação não foi fruto apenas de um jogo ruim, mas do acúmulo de insatisfações. O pedido de demissão veio logo depois, e fica claro que Renato não suportou a pressão da torcida. Disse que o futebol brasileiro está insuportável, reclamou das redes sociais, mas a verdade é que não teve pulso para sustentar o cargo. Quando a situação apertou, preferiu entregar. Se olharmos os números friamente, há quem diga que os resultados foram razoáveis. Semifinais da Copa do Mundo de Clubes, boa campanha na Copa do Brasil, desempenho competitivo na Sul-Americana. Mas quem acompanha o Fluminense de perto sabe que esses números não contam toda a história. O time poderia ter ido além, e não foi por limitações técnicas do elenco, mas sim porque o treinador não conseguiu dar soluções. O mais simbólico é que Renato saiu do Fluminense da mesma forma como conduziu sua passagem, de maneira repentina, sem explicações claras e sem conseguir sustentar seu trabalho quando mais precisava. Para quem vive o dia a dia do clube, a sensação é de que a saída foi um alívio. A verdade é que ele não estava pronto para ser o treinador que o Fluminense precisava neste momento. Agora, o torcedor tricolor volta a respirar e a esperar por dias melhores. O clássico contra o Botafogo será o primeiro capítulo de uma nova fase. E, sinceramente, mesmo com todas as dificuldades, acredito que o time tem condições de mostrar muito mais. Porque o que faltava não era a qualidade dos jogadores, mas alguém capaz de organizar e potencializar o que temos de melhor. Renato não conseguiu ser essa pessoa.